Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós teremos aula de História e Geografia. O que nós vamos falar hoje é a formação da cultura brasileira e as contribuições dos povos indígenas. Nós vamos entender um pouco sobre as tradições culturais no Brasil, as suas diferentes manifestações e as contribuições, então, dos povos indígenas. Primeiro, nós já vimos e já falamos sobre isso, o que é cultura. Cultura tem aquele conjunto de conhecimentos, de hábitos, de crenças, linguagens e costumes compartilhados por uma sociedade, certo? E o que é tradição cultural? São todas aquelas manifestações herdadas dos antepassados e eles então fazem parte da cultura de um povo. São expressas de que forma? São expressas pelo jeito de falar, pelos usos e costumes, nas vestimentas, os alimentos, brincadeiras. Então, tudo isso aí faz parte, então, da tradição cultural. Nós sabemos, então, que a população brasileira ela foi formada pelos negros, pelos índios e brancos. E depois, ainda mais, os imigrantes que chegaram. Cada um desses povos, então, nós sabemos que eles trouxeram as suas contribuições culturais e aí, então, elas foram sendo misturadas, né, com as quais já existiam. E isso aí, então, é aquele encontro de culturas. Então vamos falar um pouco dos indígenas. Os indígenas formam uma população variada e eles têm aqui as suas celebrações, os seus rituais específicos. A maioria, pessoal, dos povos indígenas, ele mantém as tradições do passado e elas são transmitidas pelos ancestrais, né, que são aqueles viventes mais antigos das aldeias. As tradições indígenas são o quê? São as lendas, as festas, os tipos de construção de moradia, alimentos, técnicas para plantar, colher, caçar e pescar. Os índios, pessoal, geralmente eles vivem em aldeias no meio das florestas. Acho que até aí tudo bem, não é? E como que é a divisão de trabalho dentro das aldeias? Geralmente o trabalho que é destinado às mulheres é plantar, colher e fazer os utensílios da casa. Os homens caçam, pescam e eles constroem as moradias. Os mais velhos dentro de uma aldeia, eles são todos assim muito respeitados e eles ensinam aqueles mais novos, até os adultos mais novos, eles aprendem então com os mais velhos. E como que são as crianças nas aldeias indígenas? As crianças elas crescem com bastante liberdade para andar, correr, brincar ali por perto. E todos os adultos de uma aldeia, eles são responsáveis pela educação das crianças. Ensinar, às vezes, algumas aprendizagens que eles precisam ter ali dentro da aldeia. A cultura indígena, ela está muito presente no nosso dia a dia, né? Nós, às vezes, não prestamos atenção, mas ela está muito presente. Nós usamos alimentos como o milho, a batata doce, o inhame, mandioca e muitos outros, né? Tipo de alimentos que nós comemos. Esses alimentos, eles fazem parte da nossa cultura. Algumas ervas também, algumas plantas, algumas frutas que nós comemos ou que nós utilizamos aí como remédio, aqueles chazinhos, né? Que às vezes os pais fazem para vocês, elas vieram então dos povos indígenas, tradições indígenas. Também, gente, muitas palavras que nós utilizamos hoje, elas nasceram nos vocabulários indígenas. Hoje em dia, nós tomamos banho, olha só, né? Que hábito que nós adquirimos. Hoje nós tomamos banho todos os dias porque nós aprendemos esse hábito com os povos indígenas, né? Eles todos os dias, eles iam para a beira do rio e se banhar, brincar, tomar banho, não é verdade? Eles faziam tudo isso, então, e nós acabamos adquirindo, até porque a nossa temperatura aqui é tropical, um lugar muito quente. Acontece, pessoal, que hoje muitos indígenas eles têm contato com as sociedades não indígenas
E aí eles aprenderam alguns hábitos, como usar roupas, utilizar aparelhos eletrônicos, né? Está hoje na cultura indígena e faz parte da nossa cultura. Então, isso aí que nós chamamos de encontro de culturas. Algumas coisas deles ficaram em nós e algumas das nossas culturas os índios estão utilizando, certo? No Brasil hoje vive aproximadamente 900 mil indígenas. Eles são divididos em mais ou menos, gente, 240 tribos ou povos diferentes. Os indígenas, eles estabelecem, então, dentro daquelas aldeias, suas próprias normas e regras, e elas são obedecidas, né, por todos ali daquelas aldeias. No Brasil, existe a lei maior, que é a Constituição Federal. Ela foi aprovada no ano de 1988 e nesta lei, então, brasileira, ela garante, então, que os índios têm direito às suas terras, eles têm direito a serem respeitados e direito a preservar os costumes que existem dentro da tribo deles, ok? Então, é isso aí. Hoje, então, nós vimos um pouco da mistura das culturas, né? E o que nós temos aí na nossa cultura que são contribuição dos povos indígenas. Nós vamos tratar ainda mais sobre este assunto, falando sobre, né, as tradições culturais e os encontros das culturas. Hoje, esta é a nossa aula de hoje. E eu espero que você tenha, né, entendido um pouco do nosso conteúdo e a gente tenha aí o nosso próximo encontro nas nossas próximas aulas. Um beijo, fica com Deus, se cuida, tá bom, pessoal?